Sei se você sabe, Fábio França, mas além Hum. de brigadeiro, Juliana Rosa é boa em sopa de Ah, letrinhas. tá, entendi. IBCBR, não é isso, Juliana? Pois é, vamos com a tradução do economês, né, Débora? É isso, começando a semana para falar do Índice de Atividade Econômica do Banco Central, que é um índice importante, já que é considerada a prévia do PIB, outra sopa de letrinhas aí quando a gente fala de Produto Interno Bruto. O que esses dados mostram, Ju? Boa tarde. Pois é, boa tarde para você, para o Fábio, Oi, boa Ju. tarde aí para o nosso ouvinte. A informação positiva, Débora, é que esse indicador do Banco Central, ele veio um pouco melhor do que o previsto ali no finalzinho do ano. E esse é um indicador que busca antecipar o resultado do PIB, como você falou, ele é muito conhecido como uma prévia do PIB, embora sejam metodologias diferentes, mas como o IBC, o índice de atividade do Banco Central, é mais simples, ele sai mais rapidamente e vai dando mais rapidamente a temperatura da economia. O PIB oficial, ele é muito amplo, então demora mais a sair. A gente ainda não tem, inclusive, só no mês que vem a divulgação do fechamento de 2023. Esse dado divulgado hoje mostra que, em dezembro, a economia brasileira cresceu um pouco mais forte do que o previsto, 0,82%, e o dado fechado do ano de 2023 mostra um crescimento de 2,45%. Esse dado aqui, como ele é diferente do PIB, né? Quando a gente vê 2,45%, parece que a economia cresceu menos do que os 3% do que se falava. Mas não, os analistas fazem aqui como se tivesse uma transposição ali para o PIB, e esse indicador reforça um crescimento que deve vir em torno de 3% pelo PIB oficial divulgado pelo IBGE. Ou seja, o que a gente consegue ver nesses últimos dados aí do ano passado, e que interfere esse ano, é que a economia brasileira ela se comportou de uma maneira um pouco melhor ali naquele finalzinho de ano. É fato, né, indiscutível que a economia perdeu força. No primeiro semestre, para o segundo, ela cresceu bem mais devagar. Mas as expectativas eram que a economia pudesse ter queda do PIB no terceiro trimestre e no quarto. E o que a gente viu foi a economia conseguindo ali se manter numa situação um pouco melhor, principalmente porque o mercado de trabalho no Brasil, ele se mostrou resiliente, ele tem se comportado melhor do que apontavam as expectativas. E esse ano, eu estava conversando com o professor José Pastore, que é referência, né, na área de emprego, e ele me disse que ano eleitoral normalmente é um ano que estimula muito o mercado de trabalho. Então, ele acha que não é difícil a gente ter uma geração de emprego com carteira esse ano similar ao do ano passado, em torno de 1,5 milhão de vagas. Eleições municipais geram mais obras, né, maior demanda por serviços como gráficas, serviços de informação, enfim. Então, a gente tem com esse dado de hoje, a gente começa, como se fosse um impulso para esse começo de ano. Esse dado do final do ano, ele já traz para o primeiro trimestre desse ano um efeito positivo em torno de 0,6% de crescimento para janeiro a março desse ano. Então, o que a gente vê, Débora, Fábio, é que a economia está ali com uma perspectiva de crescimento menor, né? Esse ano as previsões apontam um crescimento em torno de 2%, quando ano passado ficou em torno de 3%. Mas o que a gente percebe é que a economia ela vem se mostrando mais resistente e um crescimento esperado de forma mais espalhada, tanto que esse dado do finalzinho do ano já mostrou uma recuperação um pouco mais forte da indústria, que foi o setor que sofreu muito ano passado com crédito caro. Então, a expectativa é que a indústria vá ganhando força com a queda dos juros e os segmentos da indústria que dependem muito de crédito, como eletrodomésticos, são mais caros e sofreram muito ano passado, esse ano possam ter um desempenho melhor. Agora, os dados estão fazendo sua parte, viu? O que a gente precisa agora acompanhar é toda a discussão que começa para valer a partir dessa semana no Congresso Nacional. Então, está todo mundo de olho ali nas pautas econômicas, tem a ver com o equilíbrio fiscal, com a desoneração da folha, com o programa do setor de eventos, já tem toda uma conversa para poder voltar
aquela conversa de tributar as compras em sites chineses até $50 para poder ajudar a aumentar a arrecadação, enfim. Isso tudo vai fazer muita diferença no potencial, né, de surpreender mais para cima ou não ao longo aí do ano de 2024. Ao longo do ano de 2024 no Congresso Nacional, mais ou menos, né, Ju? Porque tudo isso tem que ser bem alinhado até o meio do ano, né? Porque a gente tem de lembrar... a gente tem de lembrar que o pessoal está voltando ao trabalho hoje. Tem festa junina, que é uma data importantíssima, sobretudo para os parlamentares do Nordeste. E aí esvazia o Congresso também. Na sequência, já está todo mundo pensando em eleição para prefeito. E aí as coisas não andam também. Então, quer dizer, até o fim de maio, tudo tem de estar bem alinhado no que diz respeito a essas pautas econômicas, né? Pois é, exatamente, bem lembrado. E o tempo é ainda mais curto, Fábio, exatamente porque você tem uma pressão enorme da agenda econômica, que tem um tempo mais curto para poder, esse ano, acabar com todas as leis que precisam andar, as regulamentações da reforma tributária e toda essa pauta ali de equilíbrio fiscal, né? Então, toma lá da cá, porque os políticos também querem que o governo libere até a metade do ano, como você lembrou bem, as verbas para poderem ser usadas na campanha, nas obras, né? Então, a gente viu ali a situação do começo do ano começando ruim para o governo, com aquele discurso forte do presidente da Câmara, Arthur Lira, dizendo que o governo não cumpre o combinado. Agora, parece que eles estão conseguindo ali voltar à conversa, mas o clima está um climão ainda, né, entre o governo e o Congresso. Então, a gente vai acompanhando passo a passo, porque você tem o governo de um lado com o dinheiro das emendas para poder liberar e, com isso, fazer uma troca para aprovar as pautas econômicas. Vamos ver o que vai sair aí desse equilíbrio aí de forças. Muito bem, Júlia.